Com grande alegria no coração, nós adoramos ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a quem todo ato de culto, qualquer gesto de adoração, só pode ser dedicado a Ele, o nosso Deus, único, Senhor, absoluto, aquele que inspirou as Escrituras Sagradas e que fala ao nosso coração. E é no nome desse Deus grandioso e maravilhoso e com a bênção dele que nós saudamos a você que está conosco, que nós saudamos a você que está neste momento na sua casa, cultuando em família. Seja muito bem-vindo, louvemos juntos, adoremos juntos e sejamos edificados juntos na palavra do Senhor. Também damos as boas-vindas, principalmente, aqueles nossos irmãos que estão conosco e que não são membros desta igreja, mas que nos dão a honra de estar presentes conosco aí online, participando neste momento dessa adoração ao Senhor. Deus o abençoe rica e poderosamente. Estamos para mais um culto, para estudarmos juntos a palavra de Deus e, sendo edificado, adorarmos o Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais podemos adorá-lo. Mas eu quero fazer agora uma oração de intercessão. Há muitas pessoas que estão enfermas, mas depois que a Adélia já havia orado, a nossa irmã Mizernir pediu que orássemos por ela. Nós estaremos agora orando em nome de Jesus. Ó Pai, Tu que detens toda a autoridade da vida, Tu, Pai, que criaste tudo com o poder da Tua palavra, que tens autoridade, ó Deus, para fazer nascer e para fazer morrer. Tu que tens autoridade sobre todas as pragas que possam surgir. Tu podes também, ó Pai, curar uma vida, um corpo. E a nossa irmã Mizernir, ó Deus, clama pelas Tuas bênçãos. Ó Pai, ela precisa de um tratamento, ela precisa de uma ajuda médica e pedimos a intervenção do Senhor na sua situação. Juntamente com ela, os demais que carecem das nossas orações. Abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Leremos em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 14. Assim está escrito: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós já recebemos a oração, nós já oramos juntos para que o Senhor esteja falando ao nosso coração, para que o Senhor nos edifique. E nesta certeza, nesta convicção, nós nos quedamos, não fisicamente aqui e agora, mas em espírito, na presença do nosso Deus, para que Ele, na sua soberania graciosa, ilumine, edifique o nosso coração, apesar daquele que vos fala. Que o seu coração seja acendido ou reacendido pelo Espírito Santo. E que Ele, somente Ele, com a autoridade que só Ele tem, coloque vida no seu coração, em nome de Jesus. Queridos irmãos,
Mateus está escrevendo o Evangelho e o texto lido, ele se encontra dentro do chamado Sermão da Montanha. E eu quero falar nesse estudo sobre a relação entre Jesus, a oração e a igreja. Jesus, a oração e a igreja. O contexto aqui é justamente uma instigação à oração por causa de um relacionamento humano. Versículos 1 até o 5, envolvendo também o 6, vai dizer para não julgar, para ter cuidado com o que você vai falar, como você vai falar, para você não ser hipócrita, para você ajudar e abençoar as pessoas. No versículo 12 vai dizer que você deve fazer para os outros aquilo que você deseja que os outros vos façam. Neste contexto, o Senhor Jesus incita, Ele ordena, Ele nos dirige ao incentivo da prática da oração. É meio estranho pensar em pessoas salvas por Jesus que não têm o hábito da oração. Então nós ficamos devendo muito neste quesito oração. A oração deve fazer parte da vida do povo de Deus, por vários sentidos. Eu não teria tempo aqui suficiente para explorar bem o assunto, mas eu quero tratar de três formas diferentes aqui a relação entre Jesus, a oração e a igreja. Primeiro, vamos falar sobre Jesus como autoridade e modelo da oração. Logo em seguida, nós vamos falar desta relação da oração na vida da igreja, dos crentes, e vamos encerrar com os benefícios ou promessas advindas daquele que ora. Nós entendemos e vemos nas Sagradas Escrituras variados textos sobre oração, mas eu quero tratar apenas de alguns textos relacionados à vida de oração do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, registra a tentação de Jesus. E no versículo 2 você encontra que o Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Claro, não pode haver, biblicamente falando, jejum sem oração. Isso significa que Jesus esteve jejuando e orando por 40 dias e 40 noites, assim nos relata Mateus capítulo 4, versículo 2. Também nós encontramos que a oração era algo que fazia parte da vida de Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que ele, Jesus, se retirava para um local solitário para orar. O retirava está no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito quer dizer uma ação do passado continuada no passado, ou algo repetido, algo comum de se fazer. Não é que Jesus se retirou, mas ele se retirava. Era algo constante de retiros de Jesus para a oração. Jesus tinha um hábito constante da oração. O Senhor Jesus também tinha longos períodos de oração na presença do Pai. Veja bem, em Mateus 14, 23, após Mateus registrar a primeira multiplicação dos pães, ele relata que Jesus, então, impeliu, ele ordenou, ele mandou, ele não pediu, ele mandou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar, ele despediu a multidão, ou as multidões, para que voltassem para casa, e logo em seguida ele se retirou para o monte, a fim de orar sozinho. O relato seguinte é que ele anda sobre o mar. E vai dizer que já era a quarta vigília, ou seja, depois das 3 horas da manhã. Isso quer dizer que Jesus esteve orando no mínimo 6 horas antes de ir ao encontro dos discípulos. Mas não só isso. Lucas também registra no capítulo 6, versículo 12,
que o Senhor Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, os 12, ele orou durante toda a noite. E assim que amanheceu, ele então escolheu os seus discípulos. Jesus passava longo tempo na presença do Senhor. Mas também nós temos uma outra experiência maravilhosa, que Jesus orou pelo apóstolo Pedro. Está lá em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, quando o Senhor Jesus diz para Pedro que Satanás, o diabo, havia requerido para peneirar os apóstolos, os discípulos, e ele rogou por Pedro para que a fé de Pedro não desfalecesse. O Senhor orou pelo apóstolo Pedro. O Senhor também orou por todos os apóstolos. João 17, 9. Ele vai dizer: não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que me deste, que estão no mundo, referindo-se aos apóstolos. O Senhor tem um cuidado especial com os seus apóstolos. Mas não para por aí, porque no versículo 20 do mesmo Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus ora por você e por mim, porque ele vai dizer o seguinte: não oro só por esses, mas por todos quantos o Senhor me der pela pregação dos apóstolos. Ou seja, você e eu. A igreja de hoje estava incluída na oração ali de João 17. Mas para encerrar essa parte, eu preciso também dizer para você que ainda hoje, neste momento, o Senhor Jesus ainda ora por você e por mim, ora pela igreja. Romanos 8, 34. Quando Paulo está argumentando sobre a questão da convicção da salvação. E ele começa no 31 dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele diz: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Depois ele vai dizer que é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, que agora está à direita do Pai e intercede por nós. Que delícia! Como é bom saber que o nosso Senhor Jesus ainda age como um intercessor pela igreja. Como é maravilhoso saber que, neste momento, o próprio Senhor Jesus ainda intercede por nós junto ao Pai. Ele é o modelo supremo da oração. Ele é a autoridade para exigir a oração. Passemos agora, então, à segunda parte, a relação do crente com a oração, da igreja com a oração. E agora eu quero, então, entrar no texto que nós usamos como base. Mateus 7, 7 a 11, mais precisamente, que nós vamos explorar, vai nos ensinar algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele vai nos mostrar aqui que existe 3 imperativos no tempo presente. Preste atenção, porque o tempo presente, no original, que foi escrito no Novo Testamento, na língua grega, o presente significa um ato contínuo. Então ele diz: pedi, buscai, batei. Pedi, buscai, batei. É o imperativo, mas como está no tempo presente, você pode então traduzi-lo da seguinte forma: pedi continuamente, buscai continuamente, batei continuamente. Isto requer de nós uma ação constante na presença do Senhor. O ato de pedir, que é então o primeiro imperativo, tem aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Quando eu peço alguma coisa a alguém, eu estou revelando não só àquela pessoa que eu estou pedindo, mas a todos que me cercam, que, em primeiro lugar, sou insuficiente. Há coisas que eu não consigo fazer, resolver.
Isso joga o meu orgulho por terra. Isso destrói a minha altivez. Quando eu peço algo a alguém, eu estou dizendo que eu posso fazer algumas coisas, mas tem muitas outras coisas, e estas coisas que eu estou pedindo, elas estão fora do meu alcance. Isto humilha o coração. Pedir significa que eu não tenho. Pedir significa que eu não posso adquirir por mim mesmo. Pedir significa que eu preciso de alguém. E, neste caso, pedir a Deus. Mas também o pedir a Deus revela não só a nossa incapacidade, mas revela também que cremos que Deus é o Todo-Poderoso. Que Deus é quem tem a autoridade para resolver o nosso problema. Que Deus tem na sua mão e na sua boca o poder de determinar. Não é o homem que pode determinar, o homem pede. O texto não está dizendo assim, determine, mas peça. E aí, aquele que tem autoridade para determinar, ele então é glorificado à medida que eu revelo a todos o seu poder, a sua suficiência, quando eu peço para que ele então resolva aquilo que eu preciso e venha ao encontro das minhas necessidades. Pedir humilha o homem, pedir a Deus humilha o homem e exalta ao Senhor. Revela a nossa incapacidade e glorifica a Deus Todo-Poderoso. Mas também ele diz aqui que não só pedir, ele vai dizer também que nós devemos buscar continuamente. Buscar é pedir agindo. Pedir agindo. Às vezes, quando nós olhamos e falamos sobre a soberania de Deus, isso pode trazer ao nosso coração uma imagem errada daquilo que é a realidade determinada pelo Senhor. E pensamos que Deus, por ser soberano, Ele tem que nos dar tudo aquilo que nós queremos, que nós pedimos, que nós colocamos diante dEle, e nós ficamos então de braços cruzados. Mas não é isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse, pedi, buscai. Buscar significa que eu estou agindo como um dos próprios instrumentos abençoadores. Porque o Senhor age na nossa vida para a nossa própria vida. O Senhor age através de nós mesmos para satisfazer os desejos dos nossos próprios corações. E Ele age através de nós para abençoar outras vidas. Eu não posso clamar a Deus, por exemplo, que Ele me encha do conhecimento dEle. E não gastar tempo estudando a Bíblia e orando. E participando dos cultos. Eu não posso dizer para Deus, ó Senhor, me dê conhecimento do Senhor, mas eu não quero ler a Bíblia. Até porque a palavra do Senhor nos diz claramente, em Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 em diante, o seguinte: que o Senhor Deus falou aos pais de várias formas e de várias maneiras, pelos profetas, mas hoje nos falou pelo Filho. E depois vai dizer que Jesus é a revelação, é a expressão exata do ser de Deus. Para conhecer a Deus, precisamos conhecer a Jesus. Para conhecer a Jesus, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. E quando eu digo das Sagradas Escrituras, eu não estou dizendo apenas do Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Aponta para a cruz, aponta para a ressurreição, aponta para a glorificação. Nosso amado irmão Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3 da segunda epístola, a partir então do versículo
14, ele vai dizer que as Sagradas Escrituras são suficientes para a salvação, mas quando chega no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ele encerra o versículo 17 dizendo assim: para tornar aperfeiçoado todo homem para toda boa obra. As Sagradas Escrituras é justamente o meio que ele nos dá para conhecer a vontade dele, para obedecer a vontade dele, para viver a vontade dele. Temos que buscar isto. Então, se eu quero intimidade com Deus, eu preciso orar, eu preciso estudar a palavra do Senhor. Se eu quero um curso superior, eu preciso me matricular num curso e frequentar as aulas. E se eu quero conhecimento e entendimento, eu preciso colocar a minha mente para funcionar estudando os livros, os assuntos, a matéria. Eu preciso buscar. Deus está me dando, mas Ele me dá através do meu próprio esforço em buscar. Foi isso que o Senhor Jesus disse quando Ele contou a parábola daquele homem que juntou tudo que tinha, chamou seus servos e disse: vou entregar para vocês produzirem e eu vou sair. Quando ele voltou, ele acertou contas. 2 haviam multiplicado, o outro havia enterrado. Deus nos dá o seu dom para que possamos então desenvolvê-lo. Então, conhecer a Deus exige um estudo aprofundado, sério, submisso e dependente das Sagradas Escrituras. Isto é buscar. Buscar é saber que todos os meios dispensáveis ou disponíveis são sempre o agir de Deus em nosso favor. Pedir, buscar. Pedir é dizer: eu não sou capaz de ter ou de adquirir, tu és capaz. Buscar é saber que o Senhor me dará à medida que eu mesmo vou trabalhando, porque é assim que Ele age. Então eu vou pedir e vou buscar. Em terceiro lugar, eu preciso bater. Bater é pedir agindo sem esmorecer. É não desistir. Bater significa você estar ali constantemente buscando, embora não pareça mais Deus estar ouvindo, mas você continua ali constantemente. Bater é você estar sempre com a mesma atitude perante o Senhor, clamando e buscando o Senhor. Bater é reconhecer que se o Senhor não der, nós nunca teremos. Bater é você obedecer à ordem de Jesus, tanto aqui quanto aquela ordem que ele diz e ensina sobre a questão de orar sem esmorecer em Lucas 18. Lá conta que havia um juiz iníquo que não temia a Deus, e ali apareceu uma viúva e disse para ele: julga a minha causa. Ele diz: não, não vou julgar. E aquela viúva vinha e falava, vinha e pedia, vinha e pedia, vinha e pedia. Ele dizia: não, não vou, não vou. Até que ele já, então, chateado com a situação, ele olha e diz o seguinte: eu não temo a Deus e nem a homem nenhum. Parece um pouquinho com as autoridades que temos hoje também, né? Com muitas pessoas que temos hoje, né? Não temo a Deus e a ninguém. Mas eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não mais me importune. E Jesus fala: se esse homem que não teme a Deus e nem a homem algum faz isso por causa da importunação, imagine o Senhor. Então a questão é, o Jesus está dizendo, você deve clamar, 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 bater, bater, bater e não desistir. Está lembrado do episódio de Jacó, no Vale de Jaboque? Ele passa a noite toda lutando com Deus em oração.
porque ele sabe o que ele tem, é algo muito grande para ser resolvido. E ele então passa a noite toda, e quando chega no final, o dia está amanhecendo, e aí de repente o homem diz, agora eu vou embora. Ele diz, não te deixarei, se não me abençoares. É isso que Jesus está ensinando na vida de oração da igreja. Não importa, o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Mas é necessário que mostremos ao Senhor que nós cremos nele, que nós não somos capazes de ter por nós mesmos, e que nós sabemos que ele dará no melhor tempo do Senhor para a nossa vida. Então, pedi sempre, continuamente, buscai sempre, continuamente, batei sempre, continuamente. Peça na sua dependência do Senhor. Haja, porque para isso você existe, e Deus lhe deu habilidades. E insista, porque o Senhor nos ordenou que insistíssemos. Esta é a relação de como devemos orar, segundo o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos, então, o primeiro aspecto tratado sobre a oração. Jesus como modelo e autoridade sobre a oração, que orava constantemente. Nós temos também, então, a questão da relação de como o crente deve orar, com humildade, dependência, com ação e com perseverança. Mas também nós temos aqui as recompensas prometidas por Jesus da oração. Eu vou sair um pouquinho desse texto aqui para citar algumas palavras de Jesus aqui. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus vai dizer que nós não devemos orar para aparecer. E ele vai dizer então, quando você for orar, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ah, querido irmão, querida irmã, nós temos visto muitas pessoas falando em nome de Deus coisas que Deus não falou. Nós temos pessoas dizendo que o Covid não vai entrar na sua casa, que determina que ele não vai entrar na sua casa, como se o Senhor tivesse mandado dizer, e não é isso que aconteceu. Nós temos pessoas que decretam e determinam bênçãos que avulso, não para uma pessoa, mas solta na rede social, como se estivesse falando para uma, mas fala para todos, para quem lê, como se isso pegasse em alguém. Isso não é real. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Aquilo que Deus prometeu nas Sagradas Escrituras, Ele cumprirá. E o Senhor Jesus disse, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É promessa do Senhor Jesus. E se é promessa de Jesus, pode crer, pode confiar. Eu não sei qual recompensa Ele dará, mas Ele te recompensará com certeza, porque Ele prometeu. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas depois ele afirma que o seguinte: Deus, o Pai, se torna galardoador de todos os que o buscam. Galardoador é o abençoador, é o recompensador. Significa que aquele que ora, Deus ministra sobre ele bênçãos de recompensas. E talvez, não se assuste, a bênção da sua recompensa, ou a sua recompensa pela oração, é justamente não atender o seu pedido. Porque às vezes o que pedimos não é bom. Como Ele nos ama, Ele nos dará aquilo que é bom, que é necessário para a nossa vida e para o nosso coração, com certeza. Nós temos também
um outro texto que nos fala sobre a ação do Senhor atender à oração, que está em Filipenses 4, versículos 6 e 7. E esse serve muito bem, principalmente para o contexto que estamos vivendo na atualidade. E ele diz para que não estejamos ansiosos, pelo contrário, joguemos em Deus a nossa ansiedade, falando ao nosso Senhor das nossas dificuldades, da nossa ansiedade, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o versículo 7 diz o seguinte: e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Ah, como é maravilhoso experimentar isto, como é maravilhoso saber disso. Há promessa de recompensa para aquele que ora ao Senhor, aquele que está presente na minha vida e na sua vida, não apenas nos usa para a sua glória, mas nos abençoa para a sua glória, nos recompensa para a sua glória. Então, gaste tempo em oração, saiba que toda oração feita a Deus, em nome de Jesus, é recompensada. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, você tem ali a questão da visão de João, e alguém chega e diz que tem um livro, e esse livro está selado, não pode ser aberto por ninguém, não achou ninguém digno de abri-lo. E quando então ele olha a alguém, esse alguém é alguém como um cordeiro, como tendo sido morto, mas ele é o leão de Judá. E logo em seguida vai dizer que se levantam os anciãos com taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Isso quer dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que a oração que você faz a Deus Pai em nome de Jesus, nenhuma delas se perde. Há sempre uma recompensa. Às vezes a recompensa vem agora, às vezes vem antes da oração, às vezes ela é liberada antes mesmo de você orar, às vezes demora um pouco e às vezes só acontecerá no final. Você já orou, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Você já clamou, como eu anseio o retorno de Jesus, venha Jesus, volte Jesus. Esta oração ela é colocada como incenso na taça de ouro. E no último dia, então ela será derramada. E a ira de Deus virá sobre todos aqueles que não temem o Senhor. E o Senhor Jesus virá para ser glorificado na salvação consumada da igreja. A minha palavra para o seu coração é: clame ao Senhor, porque olha o que o Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós que somos pais, gostamos de dar o melhor para os nossos filhos. Imagine o Senhor para aqueles que estão orando. É promessa de Jesus a recompensa. Jesus é o modelo da oração. Devemos orar ao Senhor com humildade, reconhecendo a nossa limitação, a nossa dependência, crendo na glória majestosa, no poder sobrenatural, a soberania de Deus em todas as coisas, e devemos persistir na oração. Mas devemos também descansar e saber que sempre seremos abençoados quando nós gastamos o nosso tempo em oração ao nosso amado Deus. Assim eu concluo dizendo que somos ordenados a orar por aquilo que aquele que tem toda a autoridade. Clamar aquele que tem toda a autoridade sobre toda a vida. Ele tem a história na sua mão. Ele que te fez nascer. Ele que te sustenta. Ele que te faz trabalhar, é Ele que te faz descansar, é Ele que te dá alimentação.
O trabalho seu é bênção dele, é ele que ele dá. Não só o emprego, mas a força para trabalhar, inteligência para trabalhar. É tudo do Senhor que dá. Então clame a Ele, peça a Ele, reconheça quem você é, exalte-o pela poderosa mão do Senhor que Ele é. E que este Jesus, Ele é maravilhoso, Ele nos ensina a fazer isso. Ele tinha comunhão com o Pai constante. Nós também precisamos ter comunhão com o Senhor constante. Precisamos entender que a oração não é só uma razão de dependência num contexto de preciso de algo, mas é necessário ter alegria no Senhor, prazer na presença do nosso Pai. É isso que Jesus tinha. É por isso que ele fala e João registra: eu e o Pai somos um. É por isso que ele abre mão da proposta de Satanás com toda a glória deste mundo para ir para a cruz, porque obedecer a Deus Pai é melhor em todas as circunstâncias do que simplesmente satisfazer uma vontade humana. Estar no deserto com Deus é melhor do que estar em Canaã sem o Senhor. Saiba de uma coisa: Deus não vai lhe dar aquilo que Ele não prometeu, mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai lhe dar. Aprenda a buscar e a entender o que Deus está lhe dando como recompensa na sua oração. Há uma frase que eu gosto muito, citada por Steve Lawson, eu não sei se é dele ou se é de George Whitefield, que diz o seguinte: fale mais tempo com Deus e menos tempo com os homens. Fale mais tempo com Deus e menos tempo com os homens. Aquele que se dedica à oração, este é guiado em todas as circunstâncias. Não importa se ele será maltratado nesta vida. Não importa se ele será, como alguns profetas foram, cerrado ao meio. Não importa se ele terá a sua cabeça decapitada. Não importa se ele será pregado de cabeça para baixo numa cruz. Não importa se ele será rejeitado. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha essa comunhão na oração e na leitura da palavra com o nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Santíssimo Deus, que privilégio, Senhor Deus, poder falar contigo. Ah, Senhor, é neste momento que entendemos que o menor no reino dos céus é maior que João Batista, é maior que os profetas. Porque, Senhor, eles ansiavam, eles almejavam, eles perscrutavam a respeito dessa graça salvadora. João Batista veio, anunciou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele não teve esse doce privilégio que nós temos de viver no reino já instaurado, no reino aqui na terra, quando a igreja reina em nome de Jesus. Quando a igreja não pode ser derrotada, porque ela é protegida pelo Senhor, porque o rei da igreja, porque o cabeça da igreja venceu, e venceu inclusive a morte, porque ressuscitou e vive para sempre. Senhor, como é maravilhoso, porque eu posso falar com o Senhor diretamente. Eu não preciso me reportar a um sumo sacerdote, eu não preciso matar um animal, queimar aquele animal, mas eu posso viver, ó Pai, no sacrifício perfeito do Cordeiro sem pecado, que tira o pecado do mundo. Eu posso viver na eficácia de Jesus Cristo e no nome dele me aproximar do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que sustenta o sol, que sustenta a lua, que sustenta as estrelas.
que ordena não só o movimento do vento, mas a sua direção, ainda que nós não percebamos a sua direção, apenas sentimos o seu movimento. Tu que podes fazer, ó Pai, nascer uma vida. E quando a ciência, por mais habilitada que esteja, e abençoadora em muitas vezes, diz não há como gerar, tu podes fazer gerar de um ventre adormecido, de um ventre que está corrompido por uma enfermidade. Tu podes, pois já fizeste e fazes e farás, porque tu és Deus. E é diante do Senhor que nós podemos nos quedar, abrir o nosso coração, falar com o Senhor. Ah, que grande bênção. Dá-nos mais entendimento e comunhão contigo, para a glória do nome do Senhor. Ministra a tua bênção, ó Deus, sobre todos que estão aqui, sobre a equipe que está agindo para que chegue até o lar das outras pessoas a mensagem da palavra. Sobre a vida daqueles que participaram diretamente aqui neste estudo bíblico hoje, neste culto hoje. Aqueles que participaram com a sua família no seu lar ou sozinho no seu lar, que ele também seja abençoado pelo Senhor e que ele seja tomado pelo poder do Senhor para essa experiência de vida de oração na tua presença, para a glória do nome do Senhor. Cuide, Senhor, deste coração. Se estiver angustiado, tira a sua angústia. Se esse coração estiver com medo, tira esse medo, ó Pai. Coloque nele porção dobrada do teu Santo Espírito, para que ele seja encorajado, firmado, seja fiel ao Senhor e viva sempre, para a glória do nome do Senhor. Que o teu nome seja santificado na nossa vida, dia após dia, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça maravilhosa, doce e sublime de Jesus Cristo, Senhor, que o amor de Deus Pai, soberano, todo-poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, que a comunhão, as ternas consolações, a vivificação do Espírito Santo sejam com todos que nos ouvem nesta noite, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Esteja conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, quando estaremos na nossa escola dominical. E depois, às 19 horas, novamente cultuando ao nosso Deus. Deus abençoe sempre.